Irmãos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um pecado que talvez a gente não fale muito sobre ele, que é a indulgência. E eu estava estudando sobre isso e refletindo na palavra de Deus sobre esse pecado da indulgência. E me chamou muito a atenção que este pecado foi cometido por grandes homens de Deus, grandes conquistadores. Pense assim em homens fortes, consagrados, ungidos, poderosos em Deus, homens que não tinham medo, que não recuavam, que não eram covardes, homens fortes e fortes em Deus. Estes homens, todos eles que nós vamos ver essa noite, eles cometeram o mesmo pecado, que é o pecado da indulgência. E quando eu percebi isso, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sou melhor que esses homens, porque esses homens foram grandes, homens como Eli, Samuel, Ezequias, Davi, todos eles cometeram esse mesmo pecado, e nós não somos melhores que esses grandes homens de Deus. Então eu pensei que nós precisamos orar sobre isso, porque se eles, sendo quem foram, cometeram esse pecado, a chance de nós cometermos o mesmo pecado e sofrermos as mesmas consequências é grande. Por isso eu quero pedir que você fique hoje atento, conectado na mensagem, para que a gente juntos possamos todos juntos entender bem o que nós vamos aqui juntos aprender. E a primeira coisa que eu quero fazer é orar junto com você o Salmo 127. Este salmo eu mudei algumas palavras, trazendo para nós, personalizando para nós. E você pode fazer isso quando você for ler um salmo, trazendo essa palavra para você, a palavra de Deus, tornando ela assim bem específica para a sua vida. Então eu coloquei algumas palavras aqui, por exemplo, não tem lá no Salmo 127 a cidade de Montenegro, mas eu coloquei ela aqui na oração. Não tem lá a minha casa, mas eu posso colocar e dizer para Deus, olha, me ajuda nisso. Então eu quero convidar você mais uma vez, só essa vez ficar em pé mais um pouquinho, para a gente ler juntos, tá? Esse salmo, vamos ler juntos. Então vamos juntos. Se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalho para edificá-la. Se o Senhor não guardar a cidade de Montenegro, em vão vigia a sentinela. Inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os meus filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os meus filhos. Bem-aventurado sou quando encho deles a minha aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Bendita é a minha família, santa é a minha morada, firme é a minha casa, como a casa de Davi. Senhor, ajuda-me a pôr em ordem a minha casa, livra-me do pecado da indulgência, edifico a minha casa sobre a rocha, ela não será abalada, jamais será confundida, pois forte e poderoso é o Senhor, que me guarda e me guia, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar, que Deus te abençoe. Eu vou precisar que alguém lá passe para mim, porque o meu controle não foi, tá? Então não tolere a indulgência. O pecado de grandes homens de Deus foi a indulgência.
E a palavra ali tem, você vai ver, o rei Davi, Eli, Samuel e Ezequias, como eu já disse. A palavra indulgenciar vem do latim significando ser gentil com. Não há nada de errado em ser gentil, mas tudo se torna errôneo quando somos gentis com as pessoas erradas e com as coisas erradas. Indulgenciar é ceder aos desejos de alguém ou não impedir esse alguém de fazer algo. A palavra indulgência, então, ela aponta para uma tolerância, uma permissividade, uma falta de posicionamento em alguma área das nossas vidas. E nós vamos ver hoje que estes grandes homens, tanto Davi, quanto Eli, quanto Samuel e Ezequias, mas por exemplo Davi, quem foi mais corajoso que Davi, que enfrentou o grande gigante Golias e matou aquele gigante, cortou a sua cabeça, enquanto os homens ficavam apavorados e atônitos, Davi foi o homem que foi lá, enfrentou e resolveu. Que grande rei foi Davi, que não conhecia a derrota, mas em todos os seus empreendimentos ele teve a vitória por meio do Senhor. Contudo, nós sabemos que o estupro e o assassinato chegaram à casa de Davi, porque Davi, embora fosse um homem poderoso em suas conquistas externas, foi um homem indulgente dentro de sua casa. E nós vamos ver que a indulgência custa tão caro, porque essa falta de posicionamento dentro de casa pode fazer que tudo aquilo que a gente lutou para conseguir, para conquistar, seja jogado fora. Nós sabemos, irmãos, que muitas pessoas hoje lutam para dar o melhor para os seus filhos, o melhor para a sua casa. Claro que nós lutamos por isso, você luta por isso e eu também. Nós queremos dar o melhor. Esses homens também queriam dar o melhor. Mas quando nós não estamos atentos àquilo que está acontecendo dentro da nossa casa, ou quando nós ignoramos ou fazemos vista grossa para aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa, nós podemos cometer um grave pecado, o pecado da indulgência. E eu quero mostrar hoje para os irmãos quais são as consequências desses pecados na vida destes homens. E eu quero começar com Eli. Então você pode ver ali, quem foi Eli? Eli foi um homem temente a Deus. Ele podia discernir a voz de Deus. Ele ensinou Samuel a ouvir Deus, a voz de Deus. Ele foi o primeiro em Israel a acumular as funções de sumo sacerdote, juiz, e ele governou durante 40 anos. Apesar de Eli ouvir e obedecer a voz de Deus, no tocante ao exercício das suas funções ministeriais, como pai, ele não teve a mesma disposição em obedecer ao Senhor. Então acompanhe comigo na próxima tela esse texto bíblico que mostra uma grande falha desse homem e como a indulgência pode ser fatal. Veja o texto. Deus está falando: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. O que é que Deus está falando aqui com ele? Ele está falando assim: ô Eli, você não sabia? Você não sabia do comportamento dos seus filhos? Você não viu o que estava acontecendo ali dentro da sua casa? Eu já não tinha mostrado para você
o que estava acontecendo lá, como seus filhos estavam se comportando de uma forma completamente desleal, pecaminosa, grosseira, fazendo o que é abominável aos meus olhos, e eu não mostrei isso para você e não revelei isso para você, mas você não fez nada, Eli. Você foi o indulgente, você não tomou atitude, você não se posicionou, você deixou a coisa enrolando, você deixou a coisa indo, e porque você fez isso, agora eu vou julgar a sua casa, e agora eu vou punir você e a sua família, porque precisamos entender uma coisa aqui, irmãos, bem importante. O reino de Deus tem leis, Deus tem mandamentos e leis. O descumprimento de uma lei de Deus trará punição. Eu sei que nós olhamos para Deus e para Jesus, o meu Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus que estabeleceu leis, e eu acredito que lá dentro da sua casa também tenha leis, sim ou não? Ou cada um faz lá o que quer? Não, seu pai e sua mãe estabeleceram lá leis, e se você descumprir as leis lá da sua casa, com quem que você vai ter que se acertar? Com o pai e com a mãe. Pai e mãe estabelecem leis dentro de casa para proteger seus filhos, e eles esperam que as leis, as regras sejam cumpridas. Pai e mãe não colocam regras e leis dentro de casa porque querem machucar ou maltratar os seus filhos, eles colocam porque amam os seus filhos. Deus ama você, é por isso que Deus colocou leis. E o pai e a mãe, os líderes da casa, são responsáveis por fazer as leis de Deus serem obedecidas. E quando as leis de Deus não são obedecidas dentro da nossa casa, tudo que nós fazemos fora de casa não vale de muita coisa. O que adianta ser um rei que conquista muito, um sumo sacerdote reconhecido diante da comunidade? O que adianta ter sucesso do portão para fora, mas ser um desastre do portão para dentro? O que adianta termos títulos e posses, mas quando entramos dentro da nossa casa, a coisa está desorganizada, a coisa está ruim, a rebeldia, a dor, a desobediência, a tristeza, a depressão, pessoas feridas por falta de limites, por falta de posicionamento. A indulgência é quando nós sabemos que deveríamos tomar uma atitude, mas nós somos gentis para com o pecado, tolerantes por aquilo está errado, e eu fico tolerando. Pois é, mas Deus não fica tolerando. Então preste atenção. Se você percebe em sua casa ou família alguma coisa que está fora da vontade de Deus, e você é o responsável, não espere mais nenhum dia sequer para você tomar uma atitude, porque se você deixar ir passando, aí você vai ver o que pode acontecer. Passa mais uma: Eli, os seus filhos e a sua linhagem. Vamos entender aqui duas leis: lei da herança e lei da responsabilidade. Mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai? E porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Então entendamos, irmãos, o pecado que eu cometo, as consequências desse pecado vão sobre a família. Agora, a morte é consequência do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Quem peca, então morrerá. Agora veja, nós não podemos dizer que só por causa disso o problema é meu. Precisamos entender a força da herança e as consequências do pecado. Quando eu não tomo uma atitude,
quando eu não alinho a minha vida com Deus, quando eu sou indulgente com as coisas de Deus, o pecado é problema meu, mas as consequências disso recaem sobre toda a minha família. Então não podemos achar, irmãos, que a nossa omissão, a nossa passividade, a nossa falta de atitude, a nossa permissividade é um problema exclusivamente nosso. Não. A falta de posicionamento dentro de casa vai afetar todas as pessoas ali daquela casa, daquela família, imediatamente. Sobretudo as pessoas que estão debaixo da tua autoridade. Porque Deus te colocou ali como autoridade naquele lugar, para implantar naquele lugar o reino dele. A sua casa precisa ser uma extensão do reino de Deus. A gente não canta que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade? Então, o reino de Deus que venha sobre a minha casa, e que seja feita a vontade de Deus. Só que se eu for indulgente, não vem nem o reino e também não é feita nem a vontade. E aí o que vem então? O que vem é dor, o que vem é depressão, o que vem é pensamento de morte, o que vem é o diabo para matar, para roubar e para destruir. Por quê? Porque nós negociamos os absolutos de Deus, porque nós demos um passo para trás quando deveríamos ter dado um passo para frente. Nós fizemos de conta que não estava nada acontecendo, porque nós temos nossas prioridades, mas a nossa maior prioridade deve ser estabelecer o reino de Deus dentro de nossa própria casa. O lugar de milagres é a nossa casa, o lugar de cura é a nossa casa, o lugar de adoração é a nossa casa, o lugar da presença de Deus é a nossa casa, o lugar onde a palavra de Deus é ensinada é a nossa casa. Mas se não for assim, então nós estamos sendo indulgentes, e a indulgência vai custar muito caro. Aqui na vida de Eli, 1 Samuel 2:33 diz: Deus diz: o homem, porém, Eli, da tua linhagem, que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Por quê? Porque, Eli, você não tomou uma atitude, e agora o teu pecado traz consequências sobre a tua família. Irmãos, eu sei que é um pouco difícil de entender isso às vezes, mas é assim que funciona no reino de Deus. O teu pecado não é só um problema teu, o teu pecado se desdobra sobre a tua família de diversas formas. Não peque, não seja passivo, não seja indulgente, não seja permissivo, não seja conivente com aquilo que Deus não é. Na sequência, não mate seus filhos. A indulgência faz com que o pecado do pai se torne o pecado dos filhos. Deus diz para Eli: e tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam de mim perpetuamente. O que Deus tinha dito? Ele é o seguinte: a tua casa e a casa do teu pai vão andar diante de mim perpetuamente. Deus está fazendo o que para Eli? Uma promessa. Mas como é que você pode frustrar uma promessa de Deus na sua vida? Quando você é indulgente. Porque olha a continuação do texto: porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, mas aos que me desprezam serão desmerecidos. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Irmãos, o que Eli fez, ou o que Eli deixou de fazer, quebrou uma continuidade na sua família, na sua linhagem, de uma bênção de Deus para sempre. Ele conseguiu tirar isso da família dele. Eu gostaria muito que você entendesse hoje uma coisa: quando você obedece a Deus, quando você não é conivente com o pecado, quando você não é omisso com as suas responsabilidades diante de Deus,
quando você não transfere para a escola ou para a igreja o que você deve fazer dentro da sua casa, Deus abençoa você e a sua família, e Deus abençoa você e a sua família para sempre. E as promessas de Deus não podem ser impedidas numa casa que teme a Deus, numa liderança de pai e mãe que honram a Deus e que não são coniventes com o pecado. Porque quem manda lá na sua casa, querido pai e querida mãe, é você. Não são seus filhos que mandam, não são eles que dizem que horas vão chegar, não são eles que dizem em que canal a televisão vai ficar, não são eles que dizem como as coisas funcionam. Quem diz lá na sua casa como funciona é você, que é o líder da casa. E se você for firme e der limites, e você estabelecer o reino de Deus na sua casa, as bênçãos de Deus vêm sobre você e vêm sobre toda a sua família. Mas não fique achando que se você fizer as coisas do seu jeito, ou fizer vista grossa, e se você for tocando assim, a sua vida, não fique achando que Deus vai te abençoar. Não fique achando que Deus vai te honrar, porque Ele não vai. Porque Deus não é bobo, e nós não podemos achar que Deus não está sabendo e nem entendendo o que estamos de fato fazendo. E não podemos também achar que Deus não sabe o que está aqui dentro do nosso coração. Ele sabe muito bem julgar nossas motivações. Mais um, por favor. Quem foi Samuel, segundo o homem? O seu nascimento foi um milagre. A sua mãe Ana consagrou-o ao Senhor desde o ventre. Assim que ele foi desmamado, levaram ao sacerdote Eli, esse que acabamos de ver. E ele cresceu com Eli, e através dele aprendeu tudo sobre as tarefas religiosas e o serviço ao Senhor. E Samuel viu os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, abusando dos seus privilégios como sacerdotes. Viu que Eli nada fez para corrigi-los. Samuel tinha todos os motivos para desistir de Eli, mas não fez. Também poderia ter ficado desiludido com o ministério sacerdotal, mas não ficou. Veja que Samuel, nós vamos ver aqui, que Samuel teve um ministério, irmãos, sem nenhuma mancha. Samuel aprendeu com Eli como fazer um bom trabalho. E Samuel teve um ministério imaculado. Ninguém podia, nenhum dos anciãos de Israel podia apontar o dedo para o Samuel e falar alguma coisa que ele tenha feito de errado. Aquele homem não fez nada de errado, como vamos ver aqui no próximo texto, que diz assim: eu já envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem o defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, ou com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Sabe o que isso significa? Um homem irrepreensível, um homem modelo, um homem poderoso, do portão para fora, mas indulgente, como mostra o próximo texto que fala sobre ele. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Primeiro, que ele não poderia ter feito isso. Quem constitui juiz é Deus. Samuel constituiu seus filhos como juiz. Ele foi déspota aqui, ele foi déspota, ele pecou. E o nome do seu primeiro filho era Joel, e o nome do seu segundo filho era Abia, e foram juízes em Berseba, não pela vontade de Deus, mas pela vontade de Samuel. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como também tem todas as nações. Que péssimo, irmãos.
O que adianta ter uma carreira brilhante, uma carreira impecável, uma carreira imaculada, uma carreira top, e as pessoas baterem na sua porta e falar assim: ó, você tudo bem, mas a sua casa não presta. A sua casa, que digo, são seus filhos. Será que você, que teve uma carreira tão brilhante, não teve tempo para educá-los? Será que você, que dedicou tanto tempo ao ministério, esqueceu que tem filhos? E o que adiantou você chegar num nível tão alto ministerial e ser um gigante do portão para fora, mas um anão dentro de casa? Porque os seus filhos não aprenderam nada do que você fez. Você não aceitou suborno, mas seus filhos aceitaram. Você não se corrompeu, mas seus filhos se corromperam. Você não torceu o direito, mas seus filhos torceram o direito. E por causa disso, nós não queremos mais agora que continue a teocracia. Nós queremos a monarquia. A monarquia nasce por causa disso. Irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso, porque nós estamos falando aqui de um grande homem de Deus. Ele teve um grande sucesso ministerial, mas que duro deve ter sido ouvir os teus filhos nem de longe se parece com você. O que adianta? Invista na sua família, invista nos seus filhos, passe tempo com eles, ensine-os a ter caráter, ensine a eles que a verdade não se negocia, ensine a eles que os princípios não estão na mesa para serem negociados, que princípios e valores na nossa casa e na nossa família não estão na mesa para negociar. Nós não negociamos princípios aqui, nós vivemos por eles. Se você fizer isso, você vai deixar a maior herança que um homem e uma mulher pode receber: um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Não somos perfeitos, mas podemos limpar a sujeira e começar do jeito certo, ou recomeçar do jeito certo. Amém, irmãos? Hoje os nossos pais que estão aí estão muito fracos, estão muito frágeis para repreender seus filhos e colocar a sua casa em ordem. Eu me lembro, irmãos, vou fazer um parênteses, quando eu era aluno na escola, eu me lembro que quando eu ia no primeiro dia de aula, sabe quem ia junto comigo? O meu pai. E ele chamava a professora e falava assim: professor, é o seguinte, esse aqui é o meu filho, e se ele te der problema, fale para mim, e eu garanto para você que ele não vai dar mais. Que bênção. Quando eu aprontava, a professora falava assim: acho que eu vou chamar seu pai. Eu falo: pelo amor de Deus, eu faço o que a senhora quiser, eu limpo a sala, eu limpo o quadro, mas não chama meu pai. Hoje os pais levam seus filhos para brigar com os professores, ensinando os seus filhos a desrespeitar a autoridade, e ainda tem a coragem de dizer: nós estamos pagando. Miserável. Aí os filhos crescem fracos e frágeis no caráter, e não sabemos porquê. Pais que tratam suas esposas mal na frente dos filhos, xingam a mulher, brigam com a mulher, tratam mal a mulher. O que você acha que você está formando? Pense sobre isso. O próximo homem, Ezequias. Ezequias era um rei de Judá, homem rico. Estamos no mesmo? Estamos. Homem rico, próspero e famoso que andava com Deus. Sua vida não parecia ter tantos problemas. Certamente muitos gostariam de estar no seu lugar. Um dia, porém, Deus enviou à sua casa o profeta Isaías com a mensagem: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Irmãos, olha isso.
Esse rei aqui era um bom rei. Talvez aos seus e aos meus olhos, Ezequias não estava devendo nada para ninguém. Ele era rico, ele era próspero, ele era famoso, ele era um bom rei aos olhos dos homens. Porém Deus olhou para ele e disse assim: ô Ezequias, coloca em ordem a tua casa. O que Deus estava falando? A tua casa está uma bagunça e você vai morrer. Antes de você morrer, coloca em ordem. Quando Ezequias ouve essa mensagem, ele começa a chorar e a clamar ao Senhor. Deus ouviu a sua súplica e deu mais 15 anos de vida para ele. E sabe o que me deixa, irmãos, muito pensativo? É que esse homem ganhou 15 anos de vida e ele não podia ter usado pior do que usou esses 15 anos. Bem, vamos continuando. Ezequias não tinha testemunho dentro de casa. O seu pai era um homem ímpio, idólatra, perverso e assassino. Queimou seus próprios filhos em altares pagãos, substituiu a casa de Deus pelo altar de um templo pagão, misturou fé com paganismo. Isaías também não tinha um modelo dentro de casa, seu pai não... Enfim, Ezequias não tinha um bom modelo dentro de casa. O próximo texto vai mostrar que Ezequias não tinha um bom modelo fora de casa. Mas mesmo assim, ele foi um bom rei. Porém, irmãos, pode passar mais um, vamos lá para o põe em ordem a tua casa, discipulado. Os 15 anos, quero falar sobre os 15 anos. Tinha Manassés, filho de Ezequias, 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Começou a reinar com 12 anos o filho. Deus deu a Ezequias 15 anos. Manassés nasceu 3 anos depois que Ezequias foi curado. O herdeiro do trono não foi discipulado. Irmãos, pai e filho passaram 12 anos juntos. Esse homem ganhou 15 anos de vida. Dos 15, ele teve 12 para ensinar o seu filho os caminhos do Senhor. Sabe o que ele fez? Nada. Nada. Sabe o que isso me leva a pensar? Nós pedimos coisas para Deus. Ah, Senhor, o Senhor podia me dar isso, o Senhor podia me dar aquilo, o Senhor podia satisfazer esse meu desejo. Cuidado, irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado com o que pedimos para Deus. Eu vou te dizer uma coisa: seria bem melhor que Ezequias tivesse morrido. Esses 15 anos foram péssimos. Melhor é que Deus tivesse dito para ele: não, Ezequias, eu não vou atender o seu pedido, você vai morrer mesmo. Porque o que você vai fazer nesses 15 anos é muito ruim. Mas é muito ruim. Que ingratidão. Ganhou 15 anos de vida e só pensou nele mesmo e jogou tudo fora. O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem lhe dado? O que você tem feito com a saúde que Deus tem te dado? O que você tem feito com o dia que Deus tem te dado? De que forma você está honrando a Ele com os presentes que Ele te dá? Pode passar mais um. Põe em ordem a tua casa. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a ensinarás a teus filhos, e delas farás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias nos templos da antiguidade. Que lindo! Quanto tempo estamos dedicando em nossas casas para ensinar a nossa família a santa palavra de Deus, e quanto tempo estamos dedicando para compartilhar com a nossa família, sobretudo filhos e irmãos, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas.
as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, a cura de Deus, a intervenção de Deus. Quanto tempo estamos gastando em nossas vidas para exaltar, honrar, glorificar e exaltar o nome de Jesus? Quanto tempo? Porque essas pessoas de antigamente gastavam muito tempo com isso. Próximo slide diz: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Os pais estavam contando aos seus filhos. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Não é só ensinar, é ensinar a guardar. Está obedecendo? Está fazendo do jeito que Deus mandou? Porque se não está, vai fazer. Irmãos, nós precisamos do temor de Deus dentro de casa. Nós precisamos dizer quem é que manda lá. E quem manda na minha casa é Deus. E quem manda na sua casa em nome de Jesus é Deus. E se é Deus que manda, estamos guardando os seus mandamentos? Estamos fazendo os mandamentos de Deus se cumprir? Porque os pais são os guardiões da palavra de Deus em suas casas. E são os pais que ensinam aos seus filhos o que pode, o que não pode, o que é e o que não é. São os pais que dão limite. São os pais que realmente passam segurança, confiança e credibilidade aos seus filhos, pelo poder da palavra de Deus e pelo testemunho da palavra de Deus. Mas infelizmente hoje, irmãos, parece que não estamos mais preocupados em investir na geração futura. E nem estamos tão preocupados em transmitir a santa palavra de Deus e os testemunhos do que Deus tem feito em nosso meio. Ainda continuando, no próximo diz: por isso não deixei de exortar-vos, diz Pedro, exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que a bem saibais. O que Pedro está dizendo assim: olha, o que eu estou falando aqui, todo mundo já sabe. E o que eu estou falando aqui hoje, eu sei que vocês já sabem. Mas Pedro está dizendo: mas eu estou exortando, ainda que bem a saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com as admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o Senhor Jesus já me revelou. Quanto tempo você acha que você vai durar? Quanto tempo você acha que pode prorrogar o que é sério? O que Pedro está dizendo aqui é muito sério. Ele está dizendo: logo eu vou morrer, mas antes de eu morrer, deixa eu te lembrar, cuidado, faça o que Deus manda. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Cuidado com esse discurso falso de que Deus te ama e vai tolerar o seu pecado. Não, Ele não vai. Ou você confessa e deixa, ou esse pecado te mata. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Agora passa mais um, vamos ver as consequências, irmãos, de Ezequias não ter cuidado do seu filho. E o seu filho fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, tinha destruído, que o seu pai tinha feito de bom, ele destruiu.
E levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, que foi um péssimo rei de Israel. E se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, foi idólatra. E edificou altares na casa do Senhor. Ele edificou altares pagãos na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros. Ao invés de ordenar pastores, ele ordenou adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Esse menino, que se tornou um homem, que não foi discipulado, que não foi ensinado, ele se tornou simplesmente o pior rei de Israel. O pior. Ele não foi um rei ruim, ele foi o pior. Filho de um pai que ganhou um presente de Deus de mais 15 anos de vida. E esse pai simplesmente virou as costas para esse filho e falou assim: não quero nem saber, vive a tua vida, o problema é teu. O cativeiro babilônico foi gerado na casa de Ezequias. Mais de 100 anos depois, cumpre-se a profecia: a Babilônia cerca Jerusalém para fazer cumprir a palavra do Senhor. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel são símbolos de dois intercessores tremendos, se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com esse povo. Lança-os diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem: para onde iremos? Dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, os que para o cativeiro. Porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor: com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus, e com os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto se fez em Jerusalém. Irmãos, por causa de um homem ruim, o juízo de Deus veio, e veio com muita força. Sabe qual é a parte boa? Por causa de um homem bom, a bênção de Deus também é derramada. Que tipo de homens e mulheres estamos formando? Bons ou ruins? A resposta é fácil. Que tipo de homem e mulher você é? Bom ou ruim? Você não reproduz o que você fala, você reproduz aquilo que você é. Eu não reproduzo o que eu falo, eu reproduzo o que eu sou. Eu espero produzir filhos e netos de caráter, que honrem a Deus e tragam a bênção de Deus sobre a terra. Eu espero que você faça a mesma coisa. Mas se você for indulgente, então a desgraça virá sobre sua casa e sobre toda a sua família, e o juízo de Deus não poderá ser impedido. Porque esse Deus que fez isso no Antigo Testamento é exatamente o mesmo Deus do Novo Testamento. Não se engane quanto a isso. Não tem 2 deuses, é um só. E a Bíblia diz que ele não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. É o mesmo. Então, amados irmãos, nós precisamos fazer uma séria reflexão. Pode passar mais um. Davi ganhou o mundo e perdeu sua família. Noé ganhou a sua família e perdeu o mundo. Ezequias ganhou uma segunda chance e perdeu seu filho. Mas nós, irmãos, creio, ganharemos o mundo através da nossa família. Porque eu tenho conhecido e sei que há de ordenar a seus filhos e a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo,
para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ore por você, ore por seus filhos, ore pela sua linhagem, de geração em geração, segurando, e diga: Deus, abençoa a minha família na face da terra, e faz da minha família homens e mulheres de Deus, que não toleram o pecado como o Senhor não tolera, que não fazem vista grossa para o pecado, que não cocheiam entre dois senhores, que não brincam de ser cristãos, mas que ouvem a palavra de Deus e a praticam, que não negociam nem a justiça e nem o juízo, porque são homens e mulheres de Deus. Vamos orar sobre, pode passar, o que precisa mudar na minha vida, atitudes. O que precisa mudar na minha família, atitudes. O que precisa mudar para eu deixar um legado. Eli, Samuel e Ezequias foram grandes, seus filhos não foram. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quero convidar você a orar o Salmo 86 agora juntos. Se você puder, fique em pé. Vamos orar juntos esse salmo e vamos pedir, durante essa oração, você pode pedir a Deus: Senhor, ajuda-me. Porque talvez você e eu, em algum momento da nossa caminhada, ou talvez hoje, o nosso foco esteja no lugar errado. Conversamos muito com Deus sobre o que queremos fazer e onde queremos chegar, mas talvez a gente converse muito pouco com Ele sobre que tipo de pessoas somos e que tipo de pessoas estamos formando. Vamos juntos. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao teu temor, ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Amém. Amados irmãos, num tempo como esse, de carnaval, aonde nós sabemos que muitos estão agora na festa da carne, porque gostam do pecado, porque gostam destas coisas. Precisamos orar por eles, porque eles não conhecem a ira vindoura. Precisamos orar pela nossa família. Só existe um lugar onde há salvação, e este lugar está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só existe uma esperança para nós, é Jesus. Ou nós levamos isso a sério o suficiente para mudar de vida, ou seremos só religiosos e não farão nenhuma diferença. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a formarmos famílias segundo o coração dele. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração agora, somente
com os líderes de família. Você que lidera a sua família, por favor, deixe o seu lugar, venha até aqui à frente. Quero orar junto com você, para que Deus te dê força suficiente para fazer cumprir na tua casa a santa palavra dele. Venha se você quiser, vamos orar. Peça a Deus. A sua família depende de você. O reino de Deus ser implantado na sua casa depende de você. Se você quiser e lutar por isso, certamente acontecerá. Se você não quiser, ficará do jeito que está. É uma decisão sua, eu sempre vou respeitar, mas eu peço que ouça a voz de Deus. Vamos orar? Pode chegar bem para frente se você puder. Dirceu, que bom que você está aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, e eu também me coloco, Senhor, eu não sou melhor do que os homens, grandes homens como Eli, como Davi, como Samuel e Ezequias. Que grandes foram esses homens, Senhor, muito melhores do que eu. Mas, Senhor, eu não quero falhar na minha casa. Eu não quero ser um homem que é grande só para conquistar coisas. Eu quero ser um homem grande lá dentro da minha casa, para minha mulher e para os meus filhos. Ajuda-me, Senhor, a ensinar a tua palavra para minha família. Ajuda-nos como pais, como líderes da casa, a fazer essa casa funcionar do jeito do Senhor. Livra-nos de sermos permissivos, livra-nos da tolerância ao pecado, de sermos indulgentes com aqueles que amamos. Porque se formos indulgentes com aqueles que amamos, então de verdade nós não amamos. Porque o amor não é indulgente com o pecado. Senhor, mostra-nos o que precisa mudar. Traga à luz tudo o que está escondido. E ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. Porque sabemos que o nosso maior legado é ver Cristo na face dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais. O nosso maior legado é ensinar a palavra e fazer os mandamentos do Senhor serem obedecidos. Ajuda-nos nessa missão. Nós bem sabemos, Pai, que isso é difícil, mas também sabemos que o Teu Espírito Santo nos capacita para fazer. Então ajuda-nos, Pai, porque certamente nós vamos deixar um legado que honrará o Teu nome e glorificará o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está de joelhos, se quiser, pode ficar em pé. Amados irmãos, olha, vocês que são os líderes, todos vocês que são líderes, homens e mulheres, o principal alvo do diabo são vocês. Porque se ele conseguir neutralizar vocês, então ele já venceu. O que está escrito na Bíblia? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quem é o pastor da casa? É o pai, é a mãe. Se vocês forem feridos, suas famílias serão dispersas. Mas a Bíblia também diz que não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Então não tenham medo de fazer o que é certo. Mas pastor, se eu fizer isso que você está falando, eu acho que os meus filhos vão ficar com raiva de mim. Eu agradeço a Deus por todas as vezes
que os meus pais me deram limites. Na hora eu não gostei, ninguém gosta, mas depois a gente fala assim: obrigado, obrigado pelo posicionamento, obrigado pela firmeza, obrigado. Seja firme hoje e veja algumas caras ruins e algumas brigas até hoje, não tem problema. Amanhã a sua família vai sorrir por você, e um dia agradecerão pelo homem e pela mulher de Deus que você foi e que você é. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, nessa missão nobre, nessa missão maiúscula, nessa missão superlativa, nessa missão honrosa, que é de criar uma família aos pés de Jesus. E não esqueçam de que Davi, Samuel, Eli e Ezequias foram maiores do que nós naquilo que realizaram. Foram grandes, mas foram derrotados dentro de casa. É melhor não ser tão grande assim lá fora, mas ter sucesso dentro de casa. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ajude-nos, Senhor, ajude-nos, porque se os nossos irmãos no passado não conseguiram e foram grandes, nós precisamos de Ti para essa missão, de conduzir nossa família aos pés do Salvador, e que toda a nossa casa não chame somente de Salvador, mas o chame Senhor. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus, amém. Eu tenho certeza que você será bem sucedido, em nome de Jesus, e que lá no final você vai dizer: valeu a pena. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.